Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 30 de novembro, cuja leitura do dia em Filemon, Jeremias 51, 52, finalizando Jeremias, Filemon, capítulo único. Abra a palavra de Deus comigo em Jeremias 51, versos 1 a 6. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arma o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que se exalta na sua couraça. E não perdoeis aos seus jovens, destruí a todo o seu exército, e os mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados nas suas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia, e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Você já assistiu a série de filmes, vou chamar gospel entre aspas, tá? Mas que trate dos filmes que tratam ali do universo, né? Do mundo, da comunidade da fé cristã, da vida cristã, chamado Deus Não Está Morto. Tem aqui até DVD dele, ó, Deus Não Está Morto, a série, né? Tem aqui o 1 e o 2. Já ouviu falar? No primeiro de 2014, esse aqui, tratando sobre em que você acredita, quando um jovem entra para a universidade, ele conhece e entra em conflito com um arrogante professor de filosofia que não acredita em Deus e que só aprova os alunos que professassem, declarassem que Deus morreu. Esse aluno ele reafirma sua fé e é desafiado pelo professor a provar a existência de Deus. Né? É o que trata o primeiro filme. O segundo 2 anos depois, 2016, esse aqui, de que lado você está? De certa forma, ele amplia o debate do longa-metragem original, do primeiro, com uma professora que, ao responder uma pergunta feita por uma de suas alunas, acaba falando sobre Jesus Cristo em plena sala de aula. O que inicia um debate sobre o uso ou não da religião em sala de aula. Por quê? Porque os alunos registraram, né, ela falando e repassaram essa informação que o professor acabou falando de um tema religioso dentro de sala de aula. E aí esse debate ele se estende, vai para os tribunais, porque um advogado faz de tudo para tentar impedir de se falar sobre o assunto num ambiente estudantil. Vai parar nos tribunais. No terceiro, que foi onde eu parei de assistir, né? Foi o último que eu assisti, de 2018, tem como subtítulo Uma Luz na Escuridão. O Dave, que é o personagem que também está presente nos filmes anteriores, ele é o produtor do filme. Eu já tenho um filme onde aparece ele aqui, mas vou ter que levantar para pegar. Você deve ter visto filmes com ele, né? Aquele lourinho, que alguns filmes ele tá de cavanhaque. Ele é o produtor de maioria desses filmes, boa parte desses filmes, e atua neles também. Então, o personagem, né? A personagem que ele interpreta, Dave, um pastor, ele pastoreou uma igreja cuja presença em um campus universitário levanta uma calorada discussão. Você tinha ali o espaço, né, do campus universitário,
que não é só feito do prédio das salas de aula ou da administração. Você tem várias edificações no campus, e ali você tinha o prédio de uma igreja. E levantava-se uma discussão pela presença dessa igreja se reunindo ali naquele prédio, naquele local, naquele templo, junto ali ao campus. Quando o prédio da igreja é destruído por um incêndio terrível, o debate abala a amizade entre Dave e o reitor da universidade. Se não me engano, um amigo do pastor, que também é um pastor missionário, ele morre nesse filme por causa desse incêndio. Tô me lembrando aqui por alto. O debate abala a amizade entre Dave e o reitor da universidade vizinha, que usa uma estratégia para tentar despejar a congregação ali do seu campus. Então, uma batalha legal se instaura entre a igreja e a comunidade, com o pastor Dave recorrendo ao seu irmão. O irmão dele, eles eram filhos de um pastor. O irmão era um pregador na palavra, mas ele se desviou da fé e acabou se tornando praticamente um ateu. Então ele conta com a ajuda do irmão como advogado para tentar reerguer ali a igreja. Tá? O quarto, esse eu não assisti ainda, Deus Não Está Morto, com o subtítulo O Próximo Capítulo, foi do ano passado, 2021. O reverendo Dave Hill, ele defende um grupo de famílias cristãs que estudam em casa após eles terem recebido uma inspeção surpresa de uma oficial progressista do governo local que não gostou do que encontrou. Após essa inspeção, as famílias que educam seus filhos em casa são obrigadas a colocá-los na rede pública de ensino, ou aquela discussão sobre o homeschooling. Então a funcionária, ela acredita que as crianças estão recebendo uma educação inferior em relação à escola tradicional, estão sendo doutrinadas por suas famílias a crerem na Bíblia. É até um absurdo isso, né? Olha, as famílias estão doutrinando as crianças a crerem na Bíblia porque estão ensinando matemática, ciências, a língua dentro de casa, estão usando a Bíblia. Olha que absurdo! Surpreso com a interferência do governo e acreditando no direito de educar seus próprios filhos, o reverendo Dave assume a defesa das famílias e juntos vão a Washington para uma audiência histórica. Esse é o quarto. O quinto, que ainda não foi gravado, em agosto ou setembro saiu uma notícia de que haverá o quinto, que se chama Deus Não Está Morto, Se Levante, uma tradução livre, né, no português, com previsão de lançamento ano que vem, em que um pretendente a uma vaga no Congresso dos Estados Unidos, ele suspende repentinamente sua candidatura e faz com que um estrategista de campanha convença o pastor Dave Hill, a concorrer ao cargo. Parênteses, para mim isso é uma bola fora, né? Pastor na política, fecha parênteses. A corrida eleitoral os coloca contra oponentes do passado, dos filmes, né, passados, que tem plano de remover a influência da religião nas políticas públicas. E aí tem como pano de fundo a agitação política, civil e espiritual sem precedentes. Dave luta para responder a pergunta mais relevante do nosso tempo. Deus está morto na política americana? Diz ali, né, a sinopse. Podemos trazer para nós. Deus está morto na política brasileira? Deus está morto na sociedade brasileira, mundial, na cultura? Deus está morto nas famílias? Deus está morto nos trabalhos? Deus está morto na igreja? Por quê? Porque na vida real, a nossa sociedade corrompida, ela age como se Deus não fosse real.
ou que ele esteja morto. E isso inclui os cristãos nominais, aqueles que se dizem pertencer a Cristo. Nós fazemos isso quando deixamos Deus de fora das circunstâncias. Ah, Vêm as adversidades no nosso dia, e muitas vezes nós não buscamos a orientação de Deus para vivermos aquele momento. Logo agimos como se ou Deus não fosse real ou ele estivesse morto, ou não fizesse parte da nossa vida, ok? As nossas reações são reações daqueles que parecem que não estão em Cristo. Nos relacionamentos, quando nós ofendemos, quando nós desrespeitamos, quando nós mentimos, lesamos, queremos nos impor sobre as pessoas, nós estamos demonstrando que para nós, naquele relacionamento ali com aquele próximo, independente da esfera que for, da área que for, nós estamos demonstrando que não nos importamos de que o Senhor também o amou, morrendo na cruz para o salvar, pela fé nele. Nós, quando não amamos na prática o nosso semelhante, nós estamos demonstrando que para nós Deus está morto. Nos nossos projetos, nós queremos projetar coisas e estabelecer ali o nosso sonho, a nossa vontade, e não perguntamos para Deus o que Ele quer que nós façamos. Simplesmente fazemos e acabou. E depois ainda queremos culpá-lo. Nós agimos como Deus estando morto também, dentro de algumas ações dentro do projeto maior. Não, isso aqui foi Deus que me mandou fazer. Eu entendi. É isso. É isso que Deus quer que eu viva aqui, na minha existência aqui na Terra, neste momento. É isso que Deus quer que eu faça. Ok. Mas ali você tem as tarefas, né? Divide esse projeto em tarefas. Existem tarefas que nós fazemos dentro desse projeto maior que não foi Deus que mandou. É o nosso entendimento, o nosso pensamento. Olha, eu vou fazer desta forma porque vai ser melhor. Mas também nós não buscamos a direção de Deus. Estamos demonstrando na prática que para nós Deus está morto. Ok? Na saúde, quando nós não cuidamos da nossa saúde, agindo como se o meu corpo fosse as minhas regras, então eu cuido da minha saúde se eu quiser. E nós esquecemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando a gente despreza o cuidado da saúde, o que nós estamos fazendo? Para nós, Deus está morto, tanto fez como tanto faz. No ministério também, quando nós queremos fazer seguir aquilo para a obra de Deus, mas sim a direção de Deus na palavra. Nós não somos bíblicos e cristãos no exercício ministerial. Tem que fazer porque a tradição evangélica diz que tem que ser assim. Mas a Bíblia diz, não, a Bíblia diz até o contrário. Então por que vai fazer? Não, porque toda a igreja está fazendo. Então, para nós, ministerialmente, Deus está morto. Na família, o marido, quando trata com falta de carinho, de trato, não dá a segurança, a proteção necessárias à esposa, ele está demonstrando que para ele, ali no casamento dele, Deus está morto. As esposas também, quando são insubmissas, quando deixam o feminismo aflorar, né, nas suas atitudes, elas estão também demonstrando
que para elas Deus está morto. Os pais, quando não formam os filhos para Deus, mas quando querem formar os filhos para a sociedade. Estou nem falando dos pais que descuidam dos filhos, tá? Estou nem chegando desse lado. Estão demonstrando que para eles Deus está morto. Quando quer que o filho viva o sonho que talvez não conseguiu viver, ou que conseguiu, mas quer que o filho viva dessa forma, e não forma o filho para Deus. Só se importa com estudo, concursos, com como vai ser a vida profissional, passeios, lazer, brinquedos e etc. E não se preocupa com a vida espiritual dos filhos. Está demonstrando que na educação dos filhos, na relação com os filhos, Deus está morto. E os filhos, quando desobedecem, desonram os pais, querendo se mandar, estou demonstrando que para eles Deus está morto. Na nossa vida pessoal, na nossa vida devocional, digamos assim, quando nós queremos servir a Deus do nosso jeito, segundo as nossas regras, segundo aquilo que é confortável para nós e não conforme o padrão bíblico, nós estamos demonstrando que Deus está morto para nós. Só que Deus não está morto, mas Ele vive e reina eternamente. Quando você vivencia milagres na sua vida, você comprova que Deus não está morto. Quando Deus ele criou a humanidade, a natureza e a humanidade, e sustenta essa mesma natureza e essa mesma humanidade, nós vemos que Deus não está morto. Quando a palavra nos mostra Deus livrando o seu povo, quando vemos Deus curando, Deus libertando da opressão das trevas, quando vemos o mover de Deus, pessoas sendo salvas, nós vemos que Deus não está morto. Quando pessoas ainda hoje experimentam do milagre de Deus, elas testemunham que Deus não está morto. Quando eu pude experimentar o desprazer de receber um diagnóstico de que eu não poderia ser pai, que me abalou muito ali naquele momento, mas logo mantive a minha fé no Senhor, crendo que Ele poderia fazer, e hoje sou o pai de uma princesa, uma menina de Deus de 6 anos de idade. Eu pude testemunhar que Deus não está morto. Quando você vê um familiar ou algum conhecido que não queria nada com o Senhor, que rejeitava Cristo, que desprezava as coisas de Deus, que era blasfemo, zombava da fé, que cometia as piores atrocidades, e essa pessoa se converte a Cristo Jesus, você comprova também que Deus não está morto. Quando você dobra seus joelhos, quando você curva sua cabeça, quando você levanta suas mãos aos céus, da forma como for, e você clama a Ele, e Ele responde no teu coração, você tem a prova de que Deus não está morto. Quando você está passando um momento difícil de aflição, e você clama ao Senhor, você pede ao Senhor uma orientação, uma resposta, e Deus usa alguém para falar contigo numa conversa, num ensinamento, numa pregação, ou na sua meditação bíblica, Deus está mostrando para você que Ele não está morto. Deus não está morto. Ele vive e reina eternamente. O que isso tem a ver com o nosso texto? O que isso tem a ver com o nosso texto? Do início do capítulo 50 ao verso 64 do 51, nós temos uma extensa profecia
de Jeremias anunciando juízo para a Babilônia, mencionando o seu poder e a sua queda, além também de falar sobre a restauração para Israel. Aqui nesse momento, Jeremias provavelmente estava já recluso no Egito, levado lá sequestrado, lembra? Falei naquela reflexão. E ele escreve então essa profecia contra a Babilônia. Dos versos 1 a 4, assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. Enviarei padejadores. Quando eu falei que se levantam contra mim, no verso 1, em algumas versões fica como Lebekamai, que significa isso. Enviarei padejadores, peneiradores, contra a Babilônia, que a padejarão, que a peneirarão, e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que se exalta na sua couraça. E não perdoeis aos seus jovens, destruí a todo o seu exército, e os mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados nas suas ruas. Vemos aqui uma sentença cumprida historicamente por meio dos Medo-Persas, porque o Império Babilônico foi subjugado pelos Medos, tá? E a partir disso é que há a libertação do cativeiro babilônico, que Daniel discerne, porque medita na Bíblia, porque lê a palavra de Deus, lê o texto de Jeremias e faz aquela oração do capítulo 9 de Daniel: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Foi a oração que Daniel fez, busca do Senhor, clamando por arrependimento. Então, Deus ele responde com as 70 semanas, chamadas 70 semanas de Daniel, e tem o desenrolar para a libertação do povo ali do cativeiro, tá? Pelas mãos de Ciro, servo do Senhor, mesmo não sendo do Senhor, mas Deus o usando como servo. Então, apesar dessa ser uma sentença histórica contra a Babilônia, cumprida, nós podemos ver que num contexto maior, numa perspectiva escatológica, o julgamento dessas nações é parte do dia do Senhor, apontando para a destruição do mal e também da consumação do reino de Deus. E essa punição, quando o texto no versículo 1 diz: e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. Então, é um juízo contra aqueles que se levantam contra Deus, tá? E por que eu disse que dessa perspectiva maior, escatológica, no contexto maior? Versos 7 e 8, veja aqui comigo, por favor. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Depois, versículo 13. Ó tu que habitas vamos falar da parte do 12, né? Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores de Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado o teu fim, à medida da tua avareza. Olha o que Apocalipse 17, 1 a 5 diz. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito ao deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta,
de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, quando nós vemos aqui em Apocalipse, assentada sobre muitas águas e que embebeda com o vinho da sua fornicação, nós nos remetemos aqui aos versos 7 e o verso 13. Né? O 13 fala habitada sobre muitas águas, uma característica geográfica, vamos assim, da Babilônia histórica. Tá? E o versículo 7 falando um copo de ouro na mão do Senhor, qual embriagava toda a terra, do seu vinho beberam as nações. Então, uma linguagem que Jeremias usa aqui, que o Espírito Santo dá a ele, que João menciona em Apocalipse 17, mas olha comigo os versos 37 e 45 aqui de Jeremias 51. E Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, espanto e assobio, sem que haja quem nela habite. Agora 45. Saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Agora veja Apocalipse 18, 1 a 5. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra fornicaram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E vi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. E existem diferentes interpretações, tá? Para o que seria a grande Babilônia, cuja iniquidade será punida por Deus pelo acúmulo de seus pecados. A instituição religiosa com sede em Roma, o sistema religioso por toda a história, um sistema que envolve política, religião, economia e cultura, e que se opõe à vontade de Deus, uma futura e importante cidade, talvez sede do governo mundial. Seja como for, parece algo ser construído ao longo do tempo e que possivelmente terá uma cidade física como ícone no último império sob o governo do anticristo, tá? Porque quando o texto aqui em Apocalipse, o texto diz: as nações da terra beberam do vinho da sua fornicação, fornicaram com ela, se enriqueceram com a abundância, dá-nos a entender uma linguagem de continuidade. Depois, porque os seus pecados se acumularam. Não é que, pecou, não. O pecado foi acumulando ao longo do tempo, tá? Nos dá essa ideia aqui. O versículo 5. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Aqui no versículo 5, e aí você vai entender o porquê Deus não está morto. Aqui na Almeida Corrigida e Fiel, o termo hebraico traduzido como foram abandonados, em algumas versões é traduzido como não enviuvaram. Não foram abandonados, não enviuvaram do seu Deus. O termo hebraico é alman, que significa enviuvado, abandonado como uma
viúva. Como estou traduzindo aqui como foram abandonados, poderiam ter colocado enviuvado, enviuvaram, ou foram abandonados como uma viúva, tá? Porque o termo é o que significa. Eu pesquisei, nós não temos incidências sobre ser abandonado usando esse termo hebraico, tá? Então, poderia sim dizer isso, ter traduzido como não enviuvaram. De quem? De Deus. Porque Deus era o marido do povo de Israel. Assim como a igreja é a noiva de Cristo, Israel era esposa de Deus. Ok? E por isso, mesmo diante dessa situação ali, eles não enviuvaram. Ou seja, o seu marido vive. E o marido é Deus. E por isso, Deus não está morto. Nós não ficamos viúvos do Senhor. Assim como eles ali diante do cativeiro babilônico, ainda que vivendo numa terra cheia de pecado contra o Senhor. E aí as versões, né, não existem algumas divergências se essa terra cheia de culpas contra o Senhor está falando da própria terra de Israel, em Judá, ou se está mencionando a terra lá na Babilônia, né? Eu tendo a crer aqui, pelo entendimento aqui dos versos, está falando que o povo de Deus não foi abandonado mesmo nos seus pecados. Mas, né, aí é que está. Por quê? Porque ainda não foram abandonados, não foram enviuvados, né? Deus ele faz um alerta no versículo 6. Fugi do meio de Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Nós entendemos que a Babilônia e Apocalipse existe numa linha do tempo, pois foi responsável pelo derramar de sangue ao longo da história. Apocalipse 18, lembra que lemos no capítulo 18? Versículo 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Depois, verso 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Espera aí. Se está falando dos apóstolos, está falando da nova aliança. Se está falando dos profetas, está mencionando aos servos de Deus que trouxeram a palavra, traziam a palavra de Deus na antiga aliança. Então você vê que foi algo que veio desde antes do verbo encarnar até depois do verbo encarnar. Então você vê que é uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, o sangue foi derramado. E por isso, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Então, se do céu bradou uma voz dizendo para o seu povo não ser participante dos seus pecados, versículo 5, Apocalipse 18, isso indica que parte dos servos de Deus ou foram no passado, ou são atualmente, ou serão até a vinda de Cristo coniventes com a Babilônia. Ok? Se ele fala, sai dela, povo meu, para você não ser participante dos seus pecados, é porque o povo está ali. Isso é muito significativo, porque me dá a entender
podemos entender que a Babilônia ela é uma figura do sistema do mundo, que Deus permitiu que levasse cativo o povo, mas que Deus espera que fujamos do meio dela, livrando a nossa alma da ira de Deus. E eu me lembrei, 1 Coríntios, capítulo... eu tenho quase certeza que é o capítulo do casamento, divórcio e novo casamento. Isso. 1 Coríntios 7, 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo, deste sistema do mundo babilônico, como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Tá entendendo? Aí isso me lembra também de outro texto de João, 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Estamos no mundo, usando do sistema do mundo, tá? Mas não podemos abusar dele. Na verdade, o nosso corpo físico pode estar aqui participando daquilo que for necessário, mas o nosso coração e a nossa mente precisam estar na eternidade. Então Deus nos chama, sai dela, povo meu. É porque Deus quer que nós não estejamos mais participantes desse sistema do mundo, nas suas práticas que confrontam a Deus. Deus diz para fugirmos, fugir do meio de Babilônia, e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque esse é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Saí do meio dela, povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. E é interessante aqui observar que o povo, quando a Babilônia foi destruída, quando o Império Babilônico foi subjugado, foi invadido pelos Medos, assume um novo império. Daniel estava lá desde o início, levado cativo, passou lá os 70 anos e continuou lá na cidade. Nem todos o povo de Deus, antes de Babilônia ser subjugada, o povo de Deus não saiu da Babilônia, fisicamente falando, você está entendendo? O povo ficou lá. Teve aqueles movimentos das levas no retorno da Babilônia, reconstrução do templo, reconstrução dos muros, tá lembrado? Mas, mesmo após a morte do exército babilônico, do rei, e ele estava ali, lembra que ele menosprezou ao Senhor, Menemene, Tekel, Parsi, né, escrito na parede, lembra disso? Usando que estavam tomando vinho nas taças de ouro do templo, que Nabucodonosor com Nebuzaradã levaram de Jerusalém, levaram ali do templo. Então logo depois, em seguida, veio a tomada da Babilônia.
E o povo ali continuou fisicamente falando. Você está entendendo? Então, quando Deus fala, sai dela, povo meu, é Deus dizendo, olha, eu liberei vocês desse cativeiro. Vocês não precisam mais continuar do jeito que vocês estão. Pelo contrário, se vocês continuarem com o coração de vocês na Babilônia, a minha ira que vai ser derramada contra a iniquidade, contra o pecado, nesse tempo da vingança, em que eu vou dar a recompensa, vai recair sobre vocês. Livra a alma de vocês. Não sejam destruídos por causa da maldade desse mundo. Sai do meio dela, povo meu. Livra cada um a sua alma do ardor da sua ira. Ninguém pode suportar a ira, Jeremias 10:10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus morto. Não, é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Ou temos sede dele, Salmo 42, 1 e 2. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ou temos uma horrenda expectação. Hebreus 10, 30 e 31. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou, nós temos sede do Deus vivo, do Deus que não está morto, e fazemos ele participante da nossa vida. Ou, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque as nações não suportarão a sua indignação. A terra tremerá. A terra arderá em fogo. Os céus se desfarão diante da ira do Senhor. Agora como? Como então fugir da Babilônia? Como então livrar a alma do ardor da ira do Senhor, para que não sejamos destruídos na maldade da Babilônia? 1 Tessalonicenses 1, capítulo 1, a partir do verso 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Como fugir da Babilônia? Refugiando-se no Filho do Deus vivo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.